Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é frase e oração. Módulo 4, páginas 51 a 54. Bom, vamos refletir então? Eu quero um punhado de estrelas maduras. Eu quero a doçura do verbo viver. Caio Fernando Abreu. E aí, o que vocês acharam desta frase? Vocês também querem a doçura do verbo viver? O assunto da aula de hoje tem tudo a ver com verbo. Então, vamos lá? Vocês já sabem que frase é todo enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação. Ou seja, frase, ela é iniciada com letra maiúscula, termina com um tipo de pontuação e transmite uma mensagem. A frase, ela pode ser formada com verbo ou não. Já a oração, ela é um enunciado que sempre contém verbo, ou seja, ela é uma frase verbal, é uma frase com verbo. Então, nós vamos trabalhar hoje nesse contexto, frase e oração. Vamos lá, vou mostrar para vocês um pequeno diálogo que eu montei para essa aula e a gente vai ver se é frase ou se é oração. Vamos lá? Bom, eu disse para vocês que todo enunciado que começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação é frase. Então, vamos analisar se temos frase em todo o nosso texto, tá? Eu vou pegar um marca-texto vermelho aqui para me auxiliar. Peguei amarelo, vamos pegar vermelho. Vamos lá. Bom, boa tarde. Como você está? Estou bem, e você? Tudo ótimo? Que bom! Vou nessa, amigo. Até logo. Bom, todo mundo entendeu o que eu acabei de ler. A gente percebe que começou com letra maiúscula, terminou com uma pontuação, começou com letra maiúscula, terminou com uma pontuação, começou com letra maiúscula, terminou com uma pontuação, letra maiúscula, pontuação, letra maiúscula, pontuação, letra maiúscula, pontuação, letra maiúscula, pontuação. Bom, então confere, a estrutura é de uma frase. Transmitiu mensagem. Então, todas aqui são frase. Mas será que todas também são oração? Vamos ler a primeira de novo. Boa tarde. Aqui na frase boa tarde, eu não tenho verbo. Então, ela é só uma frase sem verbo, uma frase não verbal. Então, eu não tenho oração aqui. Já vamos, então, ver, eu vou mudar de cor porque o vermelho ficou preto aqui, né? Vou pegar, então, o amarelo mesmo. Então, como você está? Olha só, eu tenho aqui o verbo estar. Ele é um verbo, ou seja, essa oração, então, essa frase é uma oração. Ela é uma frase com verbo. Estou bem, e você? Olha de novo aqui, olha, o verbo estou. Então, também temos oração aqui nessa frase. Tudo ótimo. Não tem verbo aqui. Então, é uma frase sem verbo, uma frase não verbal. Que bom! Também não temos verbo aqui. Vou nessa, amigo. O vou. Olha aqui, tem o verbo. Então, aqui tenho oração, uma frase com verbo. Até logo. Não tenho verbo, então é só frase, uma frase não verbal. Bom, já deu para vocês entrarem no clima da aula de hoje? Então, bora pro livro. Bom, vamos analisar. Frase e oração. A gente já viu que frase é todo enunciado que começa com letra maiúscula, termina com uma pontuação e pode conter ou não verbo. Já a oração é uma frase que contém verbo. Você sabe a diferença? Já sabe, nós já falamos aqui diversas vezes. Então, nessa sessão, vamos estudar esses dois tipos de enunciado e as diferenças entre eles. Leia a seguir a tirinha e responda às questões. É hora de fazermos planos para nossas férias. Sim. Começou a chover. Né? Sabe aquela...
quando a gente costumava sair de casa, que a gente ia para a escola, ia chegando perto de um feriado, um final de semana, aí você pensava no seguinte, acho que vou viajar no feriado. Era só pensar em viajar no feriado que acontecia? Chovia. Foi o que aconteceu aí na história do Agar. Bom, sobre que assunto o casal está conversando? Estão fazendo aí planos de uma viagem de férias. O que a expressão do casal no primeiro quadrinho revela? Olha a expressão dele, gente. Eu vou até pintar aqui para vocês notarem. Eles estão felizes, animados. Sim, estamos de férias, vamos planejar as nossas férias, vamos viajar. Letra C. A expressão do casal nos dois quadrinhos é a mesma? Gente, a Elga nem lábio tem aqui. Eu também não achei o lábio do Agar. Ou seja, eles ficaram chocados, gente. Mudou, né? Não é a mesma, não. Letra D. O que causou a mudança de expressão do casal? Gente, olha que dia lindo que estava na primeira cena. E olha a chuva que cai na segunda. Todos os planos indo no bueiro abaixo. Bora continuar nossa aula. Bom, gente, vamos lá. Atividade E. Assinale a alternativa verdadeira sobre a fala de Elga, da Elga, né? Tem sentido completo? Contém verbo? Não tem sentido completo? Ou não contém verbo? Então, para a gente analisar, a gente tem que rever a fala dela. Ainda bem que tem aqui na página, olha só. É hora de fazermos planos para nossas férias. Bom, ela tem sentido completo, ela contém verbo, não tem sentido, não, ela tem, e tem verbo. Então, as duas primeiras. Assinale a alternativa verdadeira sobre a fala do Agar. Tem sentido completo? Ele diz sim. Sim, tem sentido completo. Ela contém verbo? Não contém verbo. Então, vamos pintar aqui. Bom, conforme você viu, a fala de Agar, de Elga, possui verbo, né? Possui sentido completo e tem verbo. E a fala do Agar tem sentido completo, porém não tem verbo. Ambas são frases, ambas começam com letra maiúscula, ambas terminam com pontuação final. Porém, como não tem verbo na fala do Agar é frase. Então, retomando aqui, frase é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação, podendo ser formada por uma ou mais palavras. Pode ou não conter verbo. Oração é um enunciado que sempre contém verbo. 2. Leia a seguir as falas de Elga e do Agar. Depois classifique-as em frase ou oração. Bom, nós já praticamente fizemos isso, né? A fala de Elga é oração e a fala de Agar é frase. Atividade 1. A seguir, há 3 capas de livros. Leia-as e veja se você conhece alguma delas. O Pote Vazio, Quadrinhos para Miúdos e Em Briga de Irmão, Quem Dá Opinião? Como os títulos desses livros são classificados? Frase ou oração e justifique. Vejamos, no título O Pote Vazio, eu não tenho verbo, tá? Assim como Quadrinhos para Miúdos, também não. A única capa que tem um verbo, que tem verbo no seu nome, no nome do livro, é a terceira, ó. Em Briga de Irmãos, quem dá opinião? O dá é o verbo dar. Então, nas duas primeiras capas, eu tenho apenas frase e na terceira capa eu tenho oração. Transforme as frases a seguir em oração. Veja um exemplo. Então, vocês vão seguir este modelo, gente, tá? Então, preste atenção. Que filme fantástico! Não tenho verbo aí. Então, eu tenho uma frase
sem verbo. Vou transformá-la em frase verbal. Então, aqui ele deu duas sugestões. Olha, assistimos a um filme fantástico ou o filme era fantástico. Então, baseado nesse exemplo, vocês vão também transformar em oração, ou seja, colocar verbos aqui nas frases A, B e C. Na felicidades a vocês, que pôr do sol maravilhoso e belo trabalho. Tá? Então, lembre-se, para vocês transformarem ela em uma oração, vocês precisam acrescentar verbos. Bom, acredito que até aqui vocês já entenderam o assunto, já estão sabendo o que é frase e o que é oração, certo? Organize as palavras dos quadros abaixo de modo a formar frases. Em seguida, escreva as frases formadas. Então, gente, a gente sabe que frase começa com letra maiúscula e termina com pontuação final. Então, sendo assim, a gente já sabe qual vai ser a primeira palavra e qual vai ser a última, tá? Então, vocês vão formar as frases aqui. Não se esqueçam de, na hora de escreverem a inicial maiúscula e de colocarem o ponto final, tá certo? Então, vão formar as frases completas aqui. 4. Classifique as frases apresentadas de acordo com as informações abaixo. Então, A, frase com verbo e B, frase sem verbo. Então, vocês vão ler aqui, vou deixar essa para vocês. Que dia nublado! Mas que bom isso! Os professores organizaram a gincana. Cuidado! Os garotos gostam de ir ao clube. Murilo chegou cedo para a aula. Que camiseta linda! Então, vocês vão marcar A para frases com verbo e B para frases sem verbo. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham aprendido e se divertido muito na aula de hoje. Envie as atividades para mim lá no ClassApp e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.